Até mesmo quem conhece um pouco sobre a história da Bíblia vai lembrar do que aconteceu com José, da luta que ele passou, que ele enfrentou. Muitas coisas erradas aconteceram na vida dele. Parecia que tudo ao redor de José estava colaborando para que ele não chegasse em lugar nenhum. Começou na própria família, começou no meio da família dele. Uma vez ele estava sonhando que ele e os irmãos estiveram no campo e estavam fazendo feixes de lenha para poder levar para casa, para poder usar aquela lenha para fazer fogo e assim poderem cozinhar seus alimentos. E aqueles feixes de lenha que José fez, e os irmãos deles também, José disse que todos os feixes que os irmãos prepararam rodearam o feixe que ele tinha preparado e se curvaram. Todos os feixes dos irmãos se curvaram diante do feixe que José havia aprontado. Ele disse mais também: foram sonhos estranhos, mas para aquelas pessoas foi claramente compreendido o que significava aqueles sonhos, principalmente para Israel, o pai de José. José também falou que as estrelas, o sol e a lua, todos estavam se curvando diante do feixe que ele havia preparado. Espera aí. Quando ele contou para o pai dele disse: você quer dizer que eu, a sua mãe e todos os seus irmãos, nós vamos nos curvar diante de ti? Que sonho mais sem noção foi esse, José? Enfim, os dias foram passando e certa vez José foi até o campo levar alimento para os seus irmãos. Os irmãos dele estavam trabalhando e José estava na casa, e aquilo incomodava os irmãos dele. Quando ele chegou perto dos irmãos, os irmãos estavam tramando de matar José. Um deles ficou contra e falou: não, vamos jogá-lo no buraco. Você conhece a história. Depois de terem jogado José no buraco, ele foi vendido para um mercador de escravos. Aquele mercador de escravos levou José para o Egito. Chegou até Potifar. Potifar o comprou e levou para a casa dele. E Potifar gostou de José e colocou o José sobre a responsabilidade de todo o serviço da casa. E o que aconteceu depois? A mulher de Potifar se engraçou com José e tinha planos com José que o próprio não aceitou. E ela, vendo que foi rejeitada pelo moço, que ela tinha desejo por ele, ela inventou uma história de que José havia agredido-a. Potifar acreditou na história da esposa e mandou José para a prisão. Foi para o buraco novamente, um buraco diferente do que os irmãos dele haviam colocado ele algum tempo antes. Ficou preso muitos anos. Lá ele acabou interpretando os sonhos de duas pessoas e ele só pedia para que, quando os dois fossem libertados de lá, para que falasse para Potifar a respeito dele, ou para Faraó, da existência dele, de que ele interpretava sonhos. Até que uma certa vez Faraó sonhou também, teve um sonho estranho sobre 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas, e ninguém no reino, ninguém no Egito conseguia interpretar aquele sonho. O moço, o ajudante de Faraó, que trabalhava lá no palácio, lembrou-se de José, de quando José interpretou o sonho dele, e falou para Faraó: tem um moço que está preso e ele consegue interpretar o teu sonho. Faraó possivelmente não tenha acreditado de imediato, mas diante da necessidade que ele tinha de que alguém interpretasse o teu sonho, ele acabou chamando José diante dele, e José interpretou o sonho que Faraó havia sonhado. E depois que Faraó tomou conhecimento do significado do teu sonho, ele colocou José como responsável para cuidar das finanças do Egito.
da alimentação do Egito. O Egito nunca foi tão rico em extensão territorial quanto na época de José. José cuidou de todas as finanças. Antes da época de seca, houve a época em que plantavam bastante, 7 anos de plantio e colheita. Depois veio 7 anos de seca. E foi nesse tempo que José aproveitou e comprou muitas terras com um alimento que ele havia guardado para poder atravessar aqueles 7 anos de muita seca que o Egito atravessaria. O povo vinha até o Egito e vendia suas terras em troca de alimento. Faraó, vendo o conhecimento, a sabedoria de José, o colocou como a pessoa mais responsável pelo Egito. Então, a partir daquele momento, José é quem mais mandava, quem mais tinha autoridade no Egito, exceto sobre Faraó. Ele só não mandava mais do que Faraó. Aí eu fico pensando, depois de tantos caminhos, tantas lutas que José enfrentou e se tornou o governador do Egito, qual o processo que você está enfrentando que talvez você esteja pensando em desistir de continuar servindo a Deus? Deixa Deus agir no teu coração, na tua vida. A gente não deve adiantar os nossos sonhos. A gente não deve tentar atravessar diante dos propósitos de Deus para podermos conseguir o que a gente sonha para realizar no futuro. Às vezes existem processos que devemos atravessar, mas Deus sabe exatamente por que nós estamos passando por aquilo. Deus não vai colocar você numa situação em que você não consiga resistir. Continue se alegrando em servir a Deus. Continue buscando a presença do Espírito Santo, porque esse processo vai passar. E quando toda essa luta chegar ao fim, você vai dar graças a Deus, vai testemunhar sobre o evento que Deus fez acontecer na tua vida, da bênção que Ele te fez, da grande conquista que você conseguiu, porque você continuou firme, sem murmuração, continuou fazendo a vontade de Deus, continuou seguindo sempre nos caminhos dele. Como José foi desprezado pela família, foi também preso no Egito, porque uma mulher inflamou a cabeça do esposo contra as atitudes de José, contra aquele moço que fazia de tudo para respeitá-la. Ficou muitos anos preso. No presidiário, foi para o palácio do faraó e se tornou a grande autoridade no Egito, somente abaixo de Faraó. Aí eu fico pensando, como é que ficou a situação da mulher de Potifar? Uma hora a fome apertou. Na época da seca, não havia comida, exceto no celeiro ou nos celeiros que José havia mandado preparar para poder economizar alimento e assim poder enfrentar e atravessar os 7 anos de fome que aquele lugar enfrentou. Tanto Potifar quanto a mulher dele precisavam ir até José e pedir alimento. Imagina a situação, com que cara ela chegaria diante de José, pedindo para que esse arrumasse alimento para ela, para que ela e o esposo e a casa deles não viessem a morrer de fome. Como é que ficou a situação de Potifar, o chefe da guarda, que mandou prender José por causa de uma mentira inflamada pela sua esposa, pela esposa dele. A esposa de Potifar inventou uma mentira contra José. Potifar acreditou e o mandou para a prisão. E agora Potifar precisava ir até José para conseguir ajuda, para conseguir alimento. Estamos chegando até lá. Muitas pessoas talvez
Até mesmo gente da tua família não acreditou em você. Mas vai chegar um dia, se você continuar firme com Deus, firme no propósito, aceite esse processo, não reclame, não murmure pelo caminho. Vai chegar um dia que aquela pessoa que te perseguiu, que disse que você não era capaz, que você não tinha mais idade para isso, ou que você não tinha conhecimento para fazer tal coisa que você tinha em mente, e que tentou sempre te prejudicar, te colocar para trás, te colocar numa situação para baixo, como querendo sempre te levar ao fundo do poço. Talvez você nem tenha nada que a pessoa deseje, talvez nem é por inveja que a pessoa te persiga, mas é pelo coração ruim que a pessoa tem, de não querer que você tenha conquistas. Talvez ela mesma não tenha conseguido, talvez essa pessoa mesmo não tenha conseguido alcançar muitas coisas na vida, e morre de ódio, e não aceita a ideia de que você seja capaz de conquistar coisas que ela achou impossível para a vida dela. Ela não conseguiu conquistar. Mas a diferença, ela não sabe, é que você tem alguém que luta a teu favor, alguém grande, alguém superior a tudo que está ao teu lado. Deus está olhando por você. Deus está olhando para a tua luta. E eu tenho certeza que lá na frente Ele já tem preparado um pódio, onde Ele vai te colocar para que as pessoas te vejam que você se tornou uma pessoa vencedora, em nome do Senhor Jesus. Então não desanime. Então não entregue os pontos, continue lutando. Eu não sei o que você está passando, você sabe, Deus sabe. E se Deus está ao teu lado, tenho certeza. E você também pode acreditar, sem dúvida alguma, de que Ele vai fazer você se tornar uma pessoa capaz, fortalecida de atravessar por tudo isso, enfrentar tudo isso que você está vivendo hoje, para chegar até o local que você sonhou. Que talvez, de tanto falar em contra, de tanto lançar em dúvidas no seu coração, talvez você até mesmo pensou, talvez você mesma já pensou que os teus sonhos seria impossível de serem concretizados. Mas Deus vai fortalecer sempre o teu coração, continue agindo conforme a vontade dEle. Dê glórias a Deus. Exalte o nome do Senhor por onde você passar, por mais que esteja passando por dificuldade. Isso não é para sempre, isso vai passar. Deus já determinou a tua vitória, assim como Ele já tinha escrito a vitória de José na vida dele, desde lá do começo, desde a família de José, até chegar no Egito e se tornar governador de toda aquela região. E depois até mesmo a família de José desceu para o Egito buscar alimento. E tiveram que pedir para quem? Pedir para José, aquele que foi vendido pelos próprios irmãos como escravos, para sofrer, porque eles queriam José longe deles, não suportavam a presença de José. Talvez muita pessoa não suporte a sua presença, mas Deus sabe o valor que você tem. Entrega os teus problemas, se tiver problemas, entregue nas mãos de Deus, e Ele vai resolver para você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e agradeço por mais este momento que nós estivemos na Tua presença através dessa palavra, através do Teu Espírito Santo. Estenda as Tuas mãos agora e abençoe cada pessoa, cada mulher, cada homem, cada jovem ou criança que ouviram esta palavra, livrando-as de todo mal, de toda perseguição, de toda tristeza, toda doença. Toda dificuldade vai cair por terra, porque o Senhor já está dando ordens aos teus anjos que vai fortalecer a vida dessa pessoa. E ela vai se tornar uma pessoa vencedora, porque o Senhor já escreveu a história dela, que ela vai passar por este processo. E lá adiante, todos verão a pessoa vitoriosa que ela vai se tornar, porque o Senhor estará junto dela, fortalecendo sempre todos os caminhos, limpando os obstáculos. Dá forças, Deus, para que essa pessoa consiga passar por essa angústia, por esse deserto, seja ele qual for. Mas coloque no coração de cada pessoa que o Teu Espírito Santo está junto dela, fortalecendo sempre,
e não vai abandoná-la de forma alguma, porque ela também deseja a tua presença. Enquanto ela estiver desejando isso, que o Senhor esteja com ela, o Senhor estará sempre fortalecendo a vida dela e livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, eu te louvo e agradeço hoje e sempre. Amém.